Fala galera gremista, tudo certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. E o Grêmio fez mais uma vitória aí no Campeonato Gaúcho, jogando em casa ontem à noite. Venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. Jogo não muito bom do nosso tricolor, né? Muita transpiração, pouca inspiração. Desde o início do jogo, claramente aí o Brasil de Pelotas veio a Porto Alegre para evitar de ter jogo, né? Fazendo muitas faltas, muita cera, né? Marcando praticamente aí com 9 jogadores de linha atrás da linha defensiva do meio-campo, né? Praticamente fez uma linha ali de 5, outra de 4 na frente, só o da Silva ali fazendo uma sombra nos zagueiros do Grêmio. E a arbitragem também muito ruim. Olha, fazia muito tempo que eu não via uma arbitragem tão ruim, né? O árbitro picotando o jogo a todo momento, excesso de cartões, todo lance os jogadores também não ajudam e vão para cima do árbitro porque o árbitro demonstra fraqueza, né? Então foi um jogo bem ruim em todos os sentidos, né? No sentido do Grêmio, muito erro de passe, né? E quando tu não tem acerto de passe, tu não consegue desenvolver jogo, né? O campo um pouco melhor já da Arena, visualmente um pouco melhor, mas dava para ver ainda um pouco de irregularidade no kick da bola, né? E primeiro tempo, o jogo em si, na verdade, não só o primeiro tempo, não tem muito o que falar, porque o Grêmio não conseguiu criar chances, né? O Breno mal tocou na bola, era só o Grêmio com a bola e ainda com a bola e errando muito, né? Então a gente não teve nenhuma chance clara de gol no primeiro tempo, né? Cruzamentos na área, teve uma cabeçada do Kahneman ali no escanteio, uma cabeçada do Bitelo, numa jogada ali na lateral direita um pouco confusa, mas chance clara de gol mesmo, nenhuma chance, né? E o segundo tempo eu ainda achei pior que o primeiro, porque o Grêmio continuou errando muito, sem nenhuma inspiração e também sem criar chances. A única chance que teve foi uma jogada individual do Ferreira, que ele limpa o jogador para dentro, chuta cruzado não, dá o arco, a bola passa do lado da trave. Depois o Soares teve uma chance ali de entrada da área, da pequena área, onde ele mesmo limpa o lance e chuta por cima, né? O gol mesmo sai numa jogada que era a única coisa que poderia sair naquele momento, né? O Bruno Alves dá um chuveirinho para a área, há um desvio, há uma casquinha de cabeça, eu acho que da defesa do Brasil de Pelotas. A bola cai no pé do Ferreira ali pelo lado esquerdo da área. E aí num raro lance da noite, onde ele não foi fominha, não foi individualista, ele tocou de esquerda para o Soares e aí o Soares inventou aquele gol ali, né? E é incrível a capacidade do Soares em campo, né? Ontem ele conseguiu jogar todo o tempo, né? Os 90 minutos, né? Porque foram aí 112 minutos, até mais 115 minutos de jogo, né? E ele parece ser um jogador, ele parece ser um adulto jogando contra crianças, até mesmo dentro dos jogadores do Grêmio. A diferença dele para os outros é muito grande, né? Aquele gol ali foi um gol que ele inventou aquele gol. Depois do gol, o Grêmio ficou tocando a bola, teve ali uma ou duas chances de contra-ataque ali para tentar matar o jogo, não conseguiu, né? E é isso, né? Acho que também é importante vencer mesmo quando não se joga bem, mas tem algumas coisas nesse jogo que preocupam. Não vou emitir um alerta, né? Mas tem que ficar atento porque tem coisas no time que não estão funcionando, aparentemente não estão funcionando. É só o começo, é o terceiro jogo oficial da temporada, mas tem que ficar atento, né? O Renato mandou o Grêmio a campo praticamente com o mesmo time que vem jogando os jogos, só uma alteração. Fomos com o Breno no gol, com Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Carbajo, PP, Ferreira, Bitelo, Everton Galdino, a surpresa da noite, e com o Luiz Soares na frente, né? Na avaliação individual dos jogadores, o Breno foi
praticamente só assistiu o jogo, só fez intervenções simples, não tem nem o que avaliar, né? Chutes fracos no gol ali, nada mais. A zaga, a mesma coisa, tanto o Bruno Alves quanto o Kahneman praticamente não tiveram trabalho. Nas vezes que trabalharam, uh, foram bem. É uma zaga que eu acho que não se encaixa, já falei isso em outros vídeos, acho que o Bruno Alves tem uma preferência de jogar pela esquerda, ele fica um pouco deslocado ele jogando pela direita, mesmo sendo destro, né? E acho que não é uma defesa que se encaixa, mas de repente aqui para o Campeonato Gaúcho seja suficiente. Não acho temerário essa dupla para o Campeonato Brasileiro. Nas laterais, aquilo que a gente vem falando, né? Tanto o Fábio quanto o Reinaldo, eles tecnicamente, eles são bons jogadores, eles têm um passe bom. O Reinaldo até errou alguns ontem, né? Tem cruzamento, no caso do Fábio cruza com as duas pernas, né? Mas defensivamente eles são jogadores muito aquém, né? Eles deixam muito a desejar, né? Nas poucas situações que o Brasil de Pelotas teve no mano a mano contra Reinaldo e contra o Fábio, eles tiveram vantagem, né? E ontem especificamente o Grêmio ficou muito mais tempo com a bola, esperava muito mais deles como laterais que são ditos laterais construtores, né? Então eles foram muito abaixo. O Fábio um pouquinho melhor que o Reinaldo, mas nada demais também, né? Eu acho que é um ponto, esse é um dos pontos para mim é o principal ponto do time que precisa ligar o alerta, né? No meio-campo, novamente o Renato colocou o Carbajo como um primeiro volante, né? E o PP saindo um pouco mais. Até acho que no primeiro tempo foi um pouco mais invertida essa situação. O Carbajo ficou um pouquinho mais à frente, carteando a bola. O PP um pouco mais posicionado. O PP ontem fez seu pior jogo com a camisa do Grêmio, errou muito passe, errou muito mesmo, desatento. O Carvalho fez o primeiro tempo ok. Segundo, quando ele é recuado ali para a função de 5, ele não é a posição dele, não rende. Uh, é um jogador que jogando nessa posição não vai render e a torcida vai pegar no pé. E o Renato tem que abrir os olhos para isso, porque ele não é daquela função, né? Ou ele joga como segundo ou terceiro, ou ele não joga. E aí tu pode ter pago, sei lá, 3 milhões de dólares num jogador para ser reserva, né? Então tem que cuidar isso. O Ferreira foi muito mal, muito, muito mal, errou tudo que fez no jogo, de novo, né? Ele é um jogador muito individualista. Se 20% das jogadas que ele vai para cima do jogador e ele tenta jogar para o time, tipo, dar o passe, receber na frente, tentar, às vezes, não driblar dois, três jogadores, driblar um e clarear o jogo, ele já ia ser um jogador completamente diferente, mas ele insiste em querer jogar para ele. O único lance que ele não jogou para ele saiu o gol, né? A esperança que todo mundo tinha era que o Ferreira jogando com o Soares ele fosse aflorar essa situação, né? De começar a jogar mais pro time. Imagina que prazer tu jogar pro Soares e tu ficar dando passe pro Soares fazer gol. Mas não parece que isso não entra na cabeça dele, ele quer brilhar, ele quer e não consegue, não está conseguindo, né? Nem no Campeonato Gaúcho ele está conseguindo. É cedo, início de temporada, ele vem de um ano praticamente todo parado, mas não é um início de temporada bom do Ferreira. O Bitelo ontem também fez seu pior jogo na temporada, não que tenha ido mal, mas ele vinha mantendo uma média muito alta de atuações e ontem ele não conseguiu, errou também alguns passes muito bobos, não conseguiu chegar na frente, não conseguiu concluir, ele ficou meio encaixotado ali dentro da defesa do Brasil de Pelotas, que povoou muito aquele setor, que é o setor que ele fica, e ele como um cara franzino também, acabou tendo dificuldades de se desvencilhar da marcação ali, não conseguiu jogar. O Everton Galdino, que foi a surpresa da noite na escalação, acho que começou o jogo tendo bons lances, achando boas soluções. Tem uma bola que ele inverte pro Reinaldo, muito bonita no primeiro tempo. Mas daí começou a errar, começou a ficar nervoso. E aí o segundo tempo dele foi um desastre. Porque daí até recebeu algumas vaias, acho cedo para começar a vaiar jogador, né? Recebeu algumas vaias quando foi substituído. Mas ele foi mal. No geral ele foi mal. Ele começou o jogo bem e foi afundando. Ele foi muito mal. Não me parece também ser um jogador daquela posição. Ele é um cara, de repente, para substituir o Soares,
ou para ser um segundo atacante mesmo. Acho que para jogar ali na extrema ele não tem a característica, né? Até teve alguns lances que são típicos dele de abrir para bater, porque ele tem um bom chute, e ele não fazia, porque perdeu a confiança, começou a errar passe, começou a errar domínio, começou a errar decisões ali, né? E tomadas de decisões, e aí nem as finalizações, que é o bom dele, ele começou a arriscar. O Suárez não tem o que falar. Ele pegou no jogo duas bolas em condições de finalizar, uma ele chutou por cima e a outra ele achou um gol, né? Tem uma cabeçada no fim do primeiro tempo que o juiz inventa uma falta, que vai para fora. Ele é a diferença do Grêmio na temporada é o Suárez, né? Se não fosse o Suárez, o Grêmio provavelmente empataria os dois primeiros jogos, né? E não tem muito o que falar do Suárez, não tem. É chovendo molhado, ele é um craque da posição e já tem 5 gols na temporada. Eu me lembro que as previsões eram, quantos gols o Suárez vai fazer na temporada? 15, 18, ele já está com 5 em 3 jogos, né? E dos jogadores que entraram, o Tassiano não fez muita coisa também lá pela direita. Acho que está sendo um jogador que está bem sem função dentro desse grupo do Grêmio. Ele não tem vaga no meio-campo, ele não vai ter vaga na lateral, porque o João Pedro foi contratado para ser o reserva do Fábio, né? Então ele vai ficar muito sem função ali. Ele não tem bola para jogar no corredor direito, ele é um cara esforçado apenas e não entrou bem. Dá carrinho, a torcida gosta, faz tudo, mas não agrega, né? O Diogo Barbosa entrou de novo no lugar do Reinaldo, né? Após o Reinaldo sofrer ali uma cotovelada e também até para apoiar mais. E olha, o número de minutos que o Diogo jogou em relação ao Reinaldo é muito menor, né? Mas o Diogo Barbosa, nesse momento que ele tem entrado, no final do jogo, já com o time desgastado, ele tem contribuído mais que o Reinaldo. O que é duro para mim dizer, porque eu acho que o Diogo Barbosa não devia nem estar no Grêmio mais, né? Mas eu também não teria contratado o Reinaldo, né? Acho que não seria absurdo o Diogo começar a ganhar alguns minutos em relação ao Reinaldo, porque ele, no pouco que ele entra, ele está fazendo por merecer, né? Entrou também o Cristaldo, aí sim, uma notícia muito boa da noite. É como eu falei no primeiro vídeo do canal, eu acho. O Cristaldo é um jogador que o Grêmio, uma característica de jogador que o Grêmio não tem no plantel. E o Grêmio não tem no plantel esse jogador há muito tempo. Ele não é um meia clássico, né, mas ele é o enganche mesmo, aquele número 1 que o Zagallo tanto falava, né? O cara que chega na área, que dá passe, que dá lançamento, é um jogador diferente. E ele tem que ser titular do Grêmio, não interessa a posição. A posição interessa, é verdade, né? Ele tem que ser aquele meia. Se botar ele lá pro lado, vai estar desperdiçando. Se botar no lado esquerdo, ele vai estar desperdiçando. Então ele tem que ser titular e tem que ser titular ali no meio, né? Diego Souza também entrou, não fez muita coisa. Como eu já falei outras vezes, acho um erro ter renovado com ele. Renovou só por 6 meses, né? Só pelo gauchão. A tendência até é de renovação até o fim da temporada, mas eu acho que é perda de tempo. Acho que não é um jogador que tem condição de dar resposta mais. Está claramente pesado. Não agrega nada. Acho que no nível que o Grêmio vai jogar, no nível que está o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Diego Souza não vai ter nenhuma utilidade no Grêmio, né? O Gustavinho também entrou um pouco melhor que o Galdino, mas também não fez muita coisa, um pouco fazendo algumas firulas. Ele tem uma taxa de acerto de passe maior que o Galdino, porque é um meia, né? Ele tem essa qualidade, né? Entrou um pouco melhor, talvez até mereça um pouco mais de minutos, né, nesse quesito, né? E o Renato, a atuação do Renato, eu acho o seguinte: eu ainda não vou fazer essa crítica e nem vou fazer um vídeo a respeito disso. Eu acho que os jogadores contratados pelo Grêmio e na característica do grupo, o Grêmio não pode jogar nessa maneira que o Renato está tentando, que é esse 4-3-3 ou 4-2-3-1, né? Que é um 4-3-3 quando está com a bola e tal, né? E eu acho que esse é um dos principais erros que os treinadores cometem, que é tu querer colocar de qualquer maneira uma maneira de jogar, uma tática de jogar, sem que tu tenha os jogadores para jogar nessa tática. E o Grêmio não me parece hoje ter jogadores para jogar nesse 4-2-3-1, né? Tu tá deixando de colocar o Vila Sante, que foi o melhor jogador do time na temporada passada, que
desabrochou ali jogando de primeiro volante. E aí tu tem o Carbajo, que joga muito, muito bem como segundo e terceiro, o PP, que joga muito bem como segundo e terceiro, que é meia de origem, sabe? Tu tem o Cristaldo, tu deixar desses 4 jogadores, tu deixar 2 de fora porque tu quer jogar de uma maneira, tu tá prejudicando o teu time. Né? Então acho que o Renato precisa encontrar soluções. Se realmente o Michael for contratado, tu pode tentar jogar nesse 4-2-3-1, coloca o Ferreira na direita, o Michel na esquerda, e aí tudo bem, tu vai tentar, tu vai ter que forçar isso. Mas hoje, por exemplo, o Vila Sante tem que ser titular, ao meu ver. E aí, quem vai jogar do lado dele? O Carbajo ou o PP? Né? O ideal seria, para mim, jogar num 4-4-2, jogando com esses 4 no meio. Vila Sante, PP, Carbajo e o Cristal da frente deles. Né? E o Bitelo sobra, paciência. Agora, o que parece é que esse grupo de jogadores contratados, eles não têm a característica para jogar dessa maneira. Certo? O Grêmio volta a campo no sábado, se não me engano, contra o São José, lá no Zequinha, naquele gramado sintético horroroso. E a tendência é o Renato mudar todo o time para esse jogo. Né? Não deve Soares, não deve vários titulares. Né? Então vamos ver como se sai o Grêmio, como vai jogar o Grêmio. E lembrando, se inscreve no canal, compartilha, dá like, ajuda ao canal crescer. Beleza?